Vamos lá, pessoal, continuando então aqui de ecumenismo. Conforme nós falamos na aula passada, espero que você tenha recapitulado, o contexto histórico dos séculos 18 e 19 era de divisão, revoluções, sistemas econômicos diferentes, sistemas políticos diferentes, então tudo incentivava a divisão, tudo incentivava a separação, tudo incentivava o individualismo. Tá? Então, a partir do século XVIII, homens missionários como William Carey começaram a ensinar, né, que é possível nós destacarmos o que é comum, não aquilo que nos diverge. Nós temos coisas que fazem nós sermos diferentes, mas nós temos coisas também que fazem nós acreditarmos nas mesmas coisas, os cristãos de maneira geral. Tá? Então, o que você vai precisar focar aqui agora? Nessas organizações, associações, né, tentativas de união para tentar fazer com que as pessoas voltem a pensar igual. Esqueçam um pouco as divergências, esqueçam um pouco as diferenças e foquem naquilo que realmente é comum, naquilo que nós pensamos de maneira igual. Tá bom? Então vamos lá. No ano de 1846, e aqui, claro, nós já estamos no século XIX, tá? Século XIX. No século XIX, nós começamos a ter aqui o quê? Associação Aliança Evangélica. Quando isso aconteceu? 1846. Aliança Evangélica. Tá? Essa aliança evangélica era internacional, então, ou seja, todos que estão dispostos a proclamar o evangelho podiam se cadastrar nesta aliança. Já foi uma tentativa de unir, independente da denominação. Em 1854, nós tivemos a Associação Cristã de Jovens. Tá? Cuidado com esse nome aqui, pessoal, porque alguns livros trazem Associação Cristã de Jovens, outros trazem Associação Cristã de Moços. Tá? Isso aí tem a ver com a tradução. Claro que isso aqui estava escrito originalmente em inglês, tá? Então você pode encontrar de jovens ou de moços. Então não confundir, porque está falando da mesma associação. De jovens ou de moços, tá bom? 1895, Federação Mundial de Estudantes Cristãos. Fim do século XIX. O que estava acontecendo no fim do século XIX, pessoal? Estava no auge da teologia liberal. Estava no auge, tá? O que aconteceu no século XIX, pessoal? No século XIX, nós tivemos, vamos só lembrar algumas coisas. Positivismo do Augusto Comte. E o que o positivismo do Augusto Comte lembrava? Eu preciso que você recapitule esses conceitos aí. É de história geral, mas pode cair na sua prova, porque tem uma ligação com a religiosidade. O Auguste Comte, francês, chamado pai do socialismo, ele começou a ensinar que o ser humano naturalmente está em evolução. Nós nascemos num estado que ele chamava de estado místico, ok? Em que a gente acredita em qualquer coisa que nos contam. O ser humano naturalmente evolui para um estado teológico, no qual ele continua acreditando em coisas transcendentais e coisas sobrenaturais, e por fim ele evoluiria para um estado científico. Então essa ideia de evolução constante é a palavra do século XIX. Qual é a palavra do século XIX? Evolução. A gente vê evolução no positivismo, a gente vê evolução no marxismo, a gente vê evolução no próprio darwinismo. A palavra do século XIX é evolução. Então, o positivismo diz que o ser humano evolui, saindo do estado místico, evoluindo para o estado teológico e, por fim, evoluiria para o estado chamado de científico. Tá? E o positivismo está na bandeira do Brasil, lembrem disso, ordem e progresso. Amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Todo esse enunciado foi diminuído para ordem e progresso e está lá na nossa bandeira, já que quando foi proclamada a República, os militares haviam estudado na França, certo? A elite cultural do Brasil havia estudado na França e tinham essa ideia do positivismo. Tá? Então, o positivismo, eu vou colocar aqui embaixo, positivismo tem a ver com evolução, tá? Positivismo, ok. O que mais que tinha relacionado à evolução do século XIX que eu posso colocar aqui? Marxismo. Vamos lembrar aí rapidinho os conceitos básicos do marxismo. No marxismo, de acordo com Karl Marx, o homem sairia do capitalismo, evoluiria, olha a palavra evolução de novo, para o socialismo e evoluiria para o comunismo. Para ele era natural que houvesse essa evolução, saindo do capitalismo, socialismo e, por fim, o comunismo. Evolução, mais uma vez, bem parecido com o positivismo do Auguste Comte, tá bom? E dentro dessa ideia aqui de positivismo, de marxismo, começou a surgir também nesse mesmo contexto, tá, pessoal? Vou colocar aqui em cima, a teologia liberal.
Teologia liberal. Uma teologia que não acreditava na inerrância bíblica, não acreditava na infalibilidade das escrituras, muitos não acreditavam nos milagres sobrenaturais, muitos atacavam os estudantes, que os estudantes eram ignorantes, eram idiotas por acreditar ainda naquele livro, por acreditar no criacionismo, tá? Por duvidar do Darwin, tá? Não vamos esquecer aqui do Darwin, tá? Que é a evolução das espécies. Então, Charles Darwin, Karl Marx, o positivismo do Augusto Comte, tudo isso aqui está fervilhando no século XIX. Então, imagina você como que os estudantes cristãos ficariam com um livro da capa preta, um livro que fala do criacionismo, um livro que fala de milagres, um livro que fala de coisas sobrenaturais. Se todos naquela época estavam sendo, então, embriagados com positivismo, com marxismo e com darwinismo, ser cristão e estudante simultaneamente era um desafio muito grande. Então é nesse contexto que nasce a Federação Mundial de Estudantes Cristãos, para que juntos eles pudessem fortalecer sua fé, né, e poder então ali estar diante, nesse ambiente acadêmico, poder ali ter um posicionamento mais respeitável. Tá? E no ano de 1921, nós temos o Conselho Missionário Internacional, que é mais uma instituição que visava a evangelização mundial de uma maneira geral, interdenominacional, interconfessional, sem se preocupar com placas de igreja. Isso aconteceu no ano de 1921. Então essas são algumas alianças, associações, federações e conselho que existiam muitos outros, mas eu destaquei esses 4 aqui para você guardar, para você anotar no seu caderno de vocabulário, para você anotar no seu caderno de revisão, a data e o nome, 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 conselho, federação, associação e aliança, porque isso aqui pode ser cobrado na sua prova, qualquer laborador pode pegar uma data dessa aqui, citar uma dessas organizações e cobrar de você. Então você vai precisar estar pronto para responder, tá, sobre esse assunto aqui. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos focar nos eventos. Isso aqui são associações, são federações, são conselhos. E essas associações, federações, conselhos e alianças, eles organizaram eventos. E esses eventos criaram instituições. E são esses eventos que a gente vai ter que focar, as grandes assembleias, tá? Que vão culminar na grande reunião que aconteceu no ano de 1948 em Amsterdã e que criou o Conselho Mundial de Igrejas, que já foi objeto de provas em concursos anteriores para capelão militar e que pode ser esse ano, nos anos futuros, e você tem que estar pronto para responder. O que eu preciso agora que você faça? Datas e nomes. Tem muito mais, mas confia em mim, vai nesses 4 aqui, que possíveis questões sobre essas associações serão essas aqui que são as mais importantes. O que eu preciso que você saiba? O contexto do século XIX. Charles Darwin, Karl Marx, Augusto Comte, e como era difícil ser estudante naquela época, principalmente em meio à teologia liberal, que não acreditava na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Então, essas associações vão tentar fortalecer esses jovens, esses moços, esses estudantes, esses missionários, na ideia de que todos, né, podem se unir para uma causa, tá bom? Então, guardem isso aqui, por favor, e vamos lá para a próxima aula, que na próxima aula eu quero falar para você dos grandes eventos em prol do ecumenismo que nós tivemos na história recente do cristianismo, tá bom? Espero você lá e vamos juntos estudando, firme até o fim. Vamos lá. Tchau, tchau.